Nós, pregadores, nos esforçamos muito para dar o nosso melhor para Deus e poder trazer para você uma palavra de conforto, uma palavra que você busca semanas, meses, anos. E a gente se esforça pesquisando o máximo possível dentro da Bíblia, fora dela, para que esse alimento chegue até você. Porque quando você tem um problema de saúde e a sua saúde aponta que você está com sobrepeso, você não pode procurar um dentista, que essa não é a área dele. E tampouco vai procurar o seu cardiologista, não é a área dele. Você vai ter que procurar um nutricionista e um endocrinologista. Por que eu digo isso? Que nós, pregadores, somos nutricionistas espirituais, que trazemos para a igreja exatamente o alimento que ela precisa para sobreviver nesta terra, neste mundo, até Jesus voltar. Diga glória a Deus. E talvez a crise que nós estamos vivendo, me incluo nisso também, tenha a ver com as nossas decisões que estamos tomando ou que tomamos no passado. Entenda, para eu ter uma coisa que eu não tenho, eu tenho que fazer algo que eu não faço. Muita gente liga para mim, missionário, eu tenho muita conta para pagar, eu preciso de muito dinheiro. E conversando a gente percebe por que a pessoa está vivendo essa situação. E é tão simples. Se a pessoa precisa de dinheiro, precisa pagar a dívida, precisa sair do vermelho, é só trabalhar. Porque tem crente que acha que o dinheiro vai cair do céu. Mas missionário, Deus não pode me dar dinheiro? Sim, Ele já te deu. Como assim? Eu ainda estou no vermelho. Ele te deu saúde para você trabalhar. E as pessoas acham que é só orar que a coisa vai acontecer. Sim, vai acontecer, mas a oração é ação. A pessoa tem que procurar um serviço, tem que trabalhar, tem que estudar, para Deus ver a boa vontade dessa pessoa e realizar o milagre por completo. Amém ou não? Suas atitudes definem o seu futuro. Se você resolver não estudar, não trabalhar, a dívida vai acumular, seus sonhos não serão realizados. A sua casa própria você não vai comprar, a viagem você não vai comprar, a comida que você espera comer melhor do que você come hoje, você não vai poder comprar, porque tudo tem um preço. Então nós temos que estudar e trabalhar. E Deus quer que você reconheça que o que você tem hoje, a roupa que você tem, a comida que você comeu, e até mesmo a que está dentro do seu organismo, o carro que você tem, tudo que você possui é de Deus, e tudo que você irá possuir é de Deus. Diga, louvado seja Deus. E o que me chama a atenção essa ministração de hoje foi uma senhora lá do Paraná, que ela conversou comigo pelo WhatsApp. Ela falou assim, através do WhatsApp, várias gravações: missionário, eu estou passando uma crise muito grande. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, crise. Se você não está vivendo, um amigo, um parente pode estar vivendo isso. Mas essa mulher me acentuou que ela não consegue pagar as dívidas dela. E eu fiquei muito aborrecido por causa da idade dela. Ela não deveria estar passando o que está passando. Por ter uma idade já avançada, ela poderia estar usufruindo de um conforto melhor. Mas dizia ela que não consegue pagar as dívidas. E que ela tem uma coceira no corpo todo, que no meio de passar
pomada, creme e coça o corpo todo. E eu fiquei ouvindo aquelas gravações, é muita gravação, passou de 1 hora. E ela dizia assim: olha, o meu celular, para você ter uma ideia, missionário Ripari, ele quebrou, caiu no chão, quebrou. E eu não consigo comprar outro. Eu estou falando com você através do celular do meu marido. A minha filha fazia faculdade, ela trancou a matrícula porque ela perdeu o emprego. E faz 1 ano e meio ela não consegue emprego. Eu tenho 2 filhos, essa menina e um menino mais novo. São uma bênção. Mas o menino mais novo se envolveu com droga. E ela sofria essa situação. Aí eu disse: a senhora terminou? Ela falou 22 coisas, eu só citei algumas básicas. Terminei. Eu quero perguntar: a senhora vai na igreja? Ela falou: você só pode estar me estranhando, missionário. Lógico que eu vou na igreja. Tudo bem. A senhora ora? Oro. A senhora jejua? Jejuo. A senhora leva alimentos na igreja, para a igreja montar uma cesta básica para ajudar pessoas que não têm condição de comprar comida? Sim, eu faço isso. A senhora evangeliza ou não? Evangelizo. Eu costumo comprar Bíblia. Até foi uma ideia interessante que ela falou, me deu o nome da empresa, que ela compra de caixa fechada. A caixa tem 40 e o preço ele é de atacado. Ela guarda e quando ela vai evangelizar, ela dá a Bíblia e escreve alguma coisa na capa. Achei bacana. Então a senhora evangeliza. Muita coisa a senhora faz, isso é muito importante. A pergunta final que eu te faço é o seguinte: a senhora dizima? E ela começou: bom, como que eu diria para você? Tem assim, não, como que, bom, tem, bom, falei, já entendi, a senhora não dizima, né? Não, não dizimo, missionário. Então, por isso que a senhora está vivendo o que está vivendo. Quando a senhora pertencia a outra religião, a senhora ia em outros lugares, como eu também ia, a senhora não tinha conhecimento da palavra de Deus. Então a senhora não era obrigada a dizimar. A senhora não precisaria cumprir isso, que faz parte de uma das 8.000 promessas da Bíblia. A senhora não precisaria fazer isso. A partir do momento que a senhora aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, a senhora passou a ter conhecimento da palavra. A sua regra de fé é a Bíblia, a palavra escrita de Deus. Então, a senhora passou a aprender que dizimar é algo importante porque é bíblico. O fato da senhora negligenciar esse ensinamento, essa parte que Deus instrui, essa atitude sua está provocando maldição sobre a tua vida. É uma coisa muito simples, senhora. Ela disse o nome dela, ela chorou, e eu falei: é muito simples. Não que eu não queira, mas não precisa nem orar. É uma coisa tão simples. Veja, eu vou tentar explicar para a senhora. A senhora sabe fazer doce de banana? Sei. Digamos que enquanto a gente conversa, a senhora vai lá no fogão e coloque as bananas. Não sei se a senhora coloca inteira. Eu, quando faço, amasso elas antes, fica mais fácil para me mexer com a colher de pau. Aí eu amasso também. Tá bom. A senhora põe açúcar? Tá, eu não ponho açúcar, mas a senhora põe o açúcar da senhora aí. Vai lá, põe açúcar cristal, vai lá mexer. Vai lá no fogão, digamos que a senhora fosse, a senhora não vai, é só um exemplo. A senhora dá uma mexida lá, a hora que começa a borbulhar, a senhora dá outra mexida e volta a vir falar comigo no telefone. E a senhora abandona a panela lá, borbulhando. A senhora concorda comigo que o fato da senhora abandonar a panela, não ficar mexendo, não dando continuidade naquele doce, até pegar
o ponto certo do doce. Fez queimar porque a senhora abandonou? Sim. Então é o que aconteceu com a senhora. Como assim? Eu não fiz doce hoje. Não. A senhora abandonou a palavra. É um exemplo que eu estou dizendo. A senhora abandonou a palavra e as coisas queimaram para a senhora. As finanças, filho com vício. É uma coisa muito simples. A senhora entende isso? Você que está aqui entende isso, sim ou não? Entende ou não? Porque é fundamental entender isso. Se tivesse um versículo na Bíblia e eu mostrasse para você que se você comesse uma banana nanica de manhã, 6 horas da manhã, Deus abriria a janela do céu sobre você e derramaria as mais ricas bênçãos sobre você. Onde está isso, missionário? Não tem o versículo, é só um exemplo. Está aqui escrito na Bíblia: se você comer uma banana nanica, não pode ser maçã nem prata, nanica, 6 horas da manhã, Deus vai torná-lo próspero. Você vai ser um cristão próspero. Deus vai abrir a janela do céu sobre você, vai derramar as mais ricas bênçãos. Você concorda que você comeria a banana 6 horas da manhã todo dia? Não só comeria, mas comeria com casca e tudo, irmão. Tamanha a sua fome de prosperar, de ser bem sucedido como cristão. Mas missionário, não tem esse versículo, mas tem um parecido. Malaquias 3:10. Deus é claro em dizer: eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos ao depósito do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova. Ponham-me à prova. Se você duvida de mim, me põe à prova. Dá o dízimo e vai ver o que eu vou fazer para você. E verão que eu abrirei a janela do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Ou a Bíblia é uma grande mentira, ou ela é a única verdade. Eu estou lendo Bíblia, não tem nada de banana, mas tem um versículo semelhante. Os irmãos entendem sim ou não? Nós temos que obedecer a palavra de imediato. Quando o profeta Eliseu falou para Naamã, que estava com lepra, dar 7 mergulhos no Rio Jordão, se ele não tivesse obedecido a palavra de imediata do profeta, ele estaria com lepra até hoje. Se Deus te der a pizza, é sua ou dele? É dele, concorda ou não? Sim ou não, igreja? Quero ouvir um amém. Amém? É sua. Presta atenção. Ele lhe dá a pizza e você olha assim, pizza com borda de catupiry, calabresa, portuguesa, 4 queijos, pizza completa. Tem pizza que é grande. E você fala: mas do jeito que eu gosto. Deus sabe do que você gosta, sabe do que você precisa. Então ele lhe dá a pizza e você vai tomando posse dessa pizza, porque ele dá dano para você. Aí ele fala assim: me dá um pedaço dessa pizza para mim. Como assim? O senhor não me deu? É minha. Sim, mas me dá um pedaço. Mas quanto que o senhor quer da pizza? Eu quero 10% só. Só 10%. E tem gente que faz assim: não, eu não vou te dar não. Vou ficar com tudo. Deus poderia pedir os 90. Olha para mim. Deus poderia pedir os 90. Ele pede 10%. E tem gente que fica com tudo e não dá nada para Deus. Entenda, quando damos o dízimo, é uma forma de reconhecer que o nosso sustento depende de Deus e não das nossas riquezas. Diga glória a Deus. Fala para o seu irmão da direita e da esquerda: até aqui você entendeu, irmão? Fala com jeito. Entenderam? Amém ou não? Abrir o Salmo 42. Abrir o Salmo 42. Mantenha aí que eu vou ler a qualquer momento. As palavras iniciais
é para que você vá bem. Porque há pessoas que pensam assim: como o mundo está em crise, as coisas estão difíceis, eu vou deixar para dar o dízimo mais para frente. Isso é problemático. Isso pode te trazer problemas seríssimos. Porque são nos momentos difíceis que você demonstra sua verdadeira fé, sua gratidão para com Deus. Nós temos passado situações em que as pessoas têm perdido muita paciência. Muita gente perdendo paciência com tudo. Perdendo paciência com o filho, perdendo paciência com o esposo, com a esposa, perdendo paciência no trabalho, perdendo paciência com o pastor. A gente anda muito apavorado. A Bíblia diz, Salmo 42, versículo 1, e é uma citação que a gente tem que falar de vez em quando: porque está abatido a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? A gente precisa desacelerar, irmão, porque o estresse mata. E paciência não é só esperar, mas é como agimos enquanto esperamos. E às vezes nós estamos aguardando por alguma coisa, a gente não tem paciência, e a gente perde a bênção por não ter paciência. Vive uma vida de medo. Nós não temos que ter medo. Medo de quê, irmão? Ah, missionário, e se eu morrer? Ué, se você morrer, você fica no lucro. Você não aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida? Você pode estar na presença dele, se ele vir te buscar, te arrebatar vivo. É só ler Bíblia, existem casos assim. Se você morrer, você vai estar com ele. Se ele vir te buscar, você vai estar com ele. Então, não há preocupação. Você tem que viver bem, porque qualquer coisa que Deus esteja mudando na sua vida é para levá-lo para um lugar melhor. Deus está no controle das nossas vidas. Irmão, o tal não está. Espiritualmente, muita gente anda fraco. E nós que somos nutricionista espiritual, temos que falar para o povo não desistir. Temos que dizer para o povo que problema todo mundo vai ter, mas nós temos que enfrentar o problema. Nós não podemos fugir do problema. Os irmãos entendem isso? Se você perdeu alguma coisa, entenda o que eu vou te falar. Se você perdeu alguma coisa, Deus vai repor para você. Deus vai repor para você. Missionário, eu perdi a felicidade, eu perdi o emprego, perdi meu relacionamento, perdi minha saúde, perdi minhas finanças. Deus vai devolver tudo para você, irmão. Ele sempre fez isso. Ele nunca nos abandonou, nunca nos deixou com as mãos vazias. Por isso que é importante obedecer a palavra de Deus, porque o que Ele fala, Ele promete. O que Ele promete, Ele também cumpre. Diga glória a Deus. Abra Deuteronômio 31, fazendo o favor. Deuteronômio 31. Não tenha medo, nem desanime. Pastora Teresa, missionário Ripari, e você que me ouve, não tenha medo. Você que está ouvindo pela internet, não tenha medo, não desanime. Estou lendo Bíblia. Pois o próprio Senhor nosso Deus irá diante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará, nem os abandonará. Diga glória a Deus. Diga louvado seja Deus. Abra Romanos 8. Se estamos aqui, estamos com um propósito. A igreja não está vazia. Se você tiver olhos espirituais, verá que está cheio de anjo aqui. Então a igreja está lotada. E se Jesus Cristo está aqui, é suficiente. Pode sair todo mundo aqui, deixar só Ele aqui já é suficiente. Ele é a palavra, Ele é a igreja. Então nós só precisamos da presença dEle para nos sentirmos fortes, amados. Amém ou não? A vida vai te apresentar obstáculos, irmão.
quando você for querer conquistar alguma coisa. A vida vai te oferecer muitos obstáculos. Quando você tentar alcançar seus projetos, a vida vai te oferecer obstáculos. Quando você tentar realizar seus sonhos. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Aliás, ela é ótima. Deus é contigo. E se Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós, irmão? O governo? O salário? Quem que vai ser? Seu patrão? É Deus quem abre e fecha portas. Se você está desempregado, Ele vai abrir portas. Se você está doente, Ele vai te curar. Se você está triste, Ele vai trazer alegria para você. É Deus que faz toda essa obra na nossa vida. E se você é uma mulher, um homem de Deus, você vai enfrentar muitas lutas. Se você é uma mulher, um homem de Deus, você vai enfrentar perseguições, desertos, problemas difíceis, querendo você ou não. Deus está permitindo que isso aconteça em você. E por quê? Faz parte do processo. Que processo, missionário? Processo do amadurecimento espiritual. Tudo que você está passando está sob o controle de Deus. Você pode provar, missionário? Posso. Jesus Cristo disse assim: no mundo você vai ter aflições, mas você tenha bom ânimo. Não, espera um pouquinho aí. O senhor está me dizendo que no mundo eu vou ter aflição? Sim. O senhor está dizendo para mim me sentir animado com isso? Ter ânimo? Sim. Mas por que o senhor está falando isso? Jesus completa: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, que eu venci o mundo. O que o senhor quer dizer com isso? Se eu venci, você pode vencer. Não, mas eu não vou conseguir. Consegue, porque você vai conseguir no meu nome. Não é no nome da placa da igreja, não é no nome do seu pastor, ou do missionário, ou da esposa do pastor. No meu nome. E esse nome é respeitado nessa igreja, porque esse casal de pastores preserva e conserva a palavra escrita de Deus. Amém ou não? Então Jesus Cristo é claro em dizer: no mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, você vai vencer, como eu venci também. Diga glória a Deus. Sabe que você tem que acrescentar na sua oração? Eu faço sempre isso. Eu coloco, escrevi num papel sulfite grande e colo na porta do meu guarda-roupa. Na posição que eu levanto, eu já percebi que é para essa porta que eu olho. Então eu escrevi ali para dizer todo dia de manhã: Deus, eu sei que isso faz parte do teu plano, isso que eu estou passando aqui, e cito esse problema aqui, essa conta amanhã, aquele problema com o filho, com a minha esposa. Eu sei que isso faz parte do teu plano, apenas ajuda-me a superar. Me ajuda a superar. Me ajuda a passar esse domingo e na segunda, me ajuda a passar a segunda, a terça, e assim Deus vai nos ajudando dia após dia. Diga glória a Deus. Olha, talvez você não se conforme. Como que pode eu adorar um Deus que acalma a tempestade e eu vivo numa tempestade que não aguento mais? É briga dentro de casa, é problema de enfermidade, é conta para pagar, é tempestade sobre tempestade, dia e noite. Eu estou vivendo essa tempestade faz uma semana, e eu adoro um Deus que acalma a tempestade. É bíblico isso. E você não se conforma. Por que Ele não acalma a sua tempestade? É porque Ele não está interessado em acalmar sua tempestade externa. Ele quer acalmar sua tempestade interna. Porque se Ele fizer essa obra na tua vida, você vai conseguir suportar tudo que você está passando e que virá no futuro até. É como a história de Daniel, que orava uma vez por dia com a janela aberta em direção a Jerusalém. Um homem que orava, tinha comunhão com Deus. Vem os guardas pegar para jogar Daniel na cova. Deus não podia matar os guardas? Evaporar com ele? Põe a mão no Daniel, não. Matava tudo eles? Deus não matou. Deus não poderia correr na frente, matar os leões quando jogasse Daniel na cova e Daniel falar: bom, aqui está um sossego, está tudo morto os leões. Deus não matou.
Por quê? Porque Deus não livrou Daniel da cova, e sim na cova. E é no problema que você está vivendo que Deus vai te dar livramento. Eu creio nisso. Diga glória a Deus. Aplauda esse Deus maravilhoso. Muitos vão continuar não dando valor para você. É dentro de casa, é no trabalho, na escola, na vizinhança. Tem pessoas que não dão valor para você. Mas Deus lhe dá valor. Deus valoriza você. E se Deus está contigo, ninguém vai separar você do amor desse Deus maravilhoso. Se você abriu Romanos 8, eu quero aqui mostrar para você que de coração, se houvesse só esse versículo na Bíblia, era suficiente para a gente saber que podemos vencer com a força que Deus nos dá. Porque Romanos 8 fala do amor de Deus que é nosso por meio de Cristo. Eu vou ler só 2 versículos que nos completa, versículo 38 e 39. Romanos 8, 38 e 39. Diz assim a palavra escrita de Deus: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Diga glória a Deus. Isso nos faz raciocinar sobre tudo que estamos falando, que as dificuldades nos ajudam a crescer espiritualmente. Por quê? Porque nós não crescemos espiritualmente quando tudo na nossa vida está como queremos que esteja. Então, se você está passando por alguma luta, saiba, é Deus agindo da forma dele na tua vida. E eu posso lhe dizer, você vai vencer. A irmã Teresa não venceu a doença? Sim ou não? Venceu porque ela é a Teresa? Não, porque Cristo está nela. E o mesmo Cristo que está nela está em você. Se ela venceu, você também vai vencer. Mas eu não estou doente. Mas você tem algum problema? Eu tenho problema também. E nós vamos vencer. Por quê? Porque somos mais que vencedor em Cristo Jesus e podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém ou não? Abra Mateus 5, fazendo favor. Eu já estou quase terminando a primeira parte. Para não ficar pesado para os irmãos, eu dividi essa pregação em 700 partes. Começamos hoje, terminamos o ano que vem. Já que estamos aqui, né? Por que vamos sair sem a bênção? É a mesma coisa num casamento e depois sair do casamento e ficar reclamando. Nossa, que casamento michuruca, né? Por quê? Não tinha nem bolo. Lógico que tinha bolo. Passou distribuindo bolo. Eu comi 4 pedaços. Não, nem vi o bolo. Porque a gente fica distraído, conversando com os outros, não come brigadeiro. Já pensou em casamento? Não comer brigadeiro, não comer bolo. E tem gente que vai no casamento, não come as coisas. Tem gente que vem na igreja e não é abençoado, porque fica... Aí já foi. Deus está aqui. Eu não posso vê-lo. E agradeço a Ele por você também não ver. Se você vê, você morre na hora. Mas Ele está passando por nós falando: o que queres que eu te faça? Qual o problema? O que queres que eu te faça? Isso é importante para nós. Você já viu uma lâmpada apagada, principalmente de quintal? No quintal a lâmpada apagada. O que tem, missionário? Já observou? Já, está apagada, sim. Acende ela para você ver. O que acontece? Os bichinhos começam a atacar a lâmpada. Aquele monte de bicho atacando. Por que será que acontece isso? Porque incomoda os bichinhos. A luz incomoda o bichinho. E o bichinho fica atacando. Você desliga, ele vai embora. Aí se acende e volta de novo. E às vezes volta dobrado. E fica aquele monte de bichinho. Porque a luz incomoda eles. O que eu quero dizer com isso? Não deixe sua luz apagar. Mesmo que ela estiver incomodando as pessoas, seus amigos, seus parentes, não importa, não deixe sua luz apagar. Mantenha seu foco em Deus. A luz sempre vence as trevas. Você não vai parar de ser o que é,
porque as pessoas falam diferente no seu serviço. Não, lá eles falam que o meu patrão é de outra religião, então eles falam, não importa o que eles falam, você tem que ser luz. E ser luz dentro da igreja é mole. Você tem que ser luz fora, em outro lugar. E é lá no trabalho que você tem que ser luz. Porque você tem que entender que as pessoas que vêm te humilhando, as pessoas que vêm te desprezando, as pessoas que falam mal de você, as pessoas que riem dos seus sonhos, elas verão as promessas de Deus cumprir na sua vida. Sabe por quê? Porque aquele que te guarda é maior do que aquele que te ataca. Diga glória a Deus. Mateus 5, está aí, é bíblico, do versículo 13 ao 14, Bíblia, palavra escrita de Deus. Mateus 5, de 13 a 14. Você é sal e luz do mundo. Eu e você somos sal e luz do mundo. Então você tem que continuar trabalhando. O que? Trabalhar, fazer o que, missionário? Continuar sendo luz. Lá no trabalho, na sua família. Você tem que fazer de tudo, pelo menos uma vez por ano, de trazer uma pessoa para Cristo, para essa igreja. Porque se você falar para ela assim, olha, Jesus é muito bom, sabe? E você pode seguir esse Jesus, que tudo vai dar certo. Isso aí é teoria. Agora vamos ver a teoria na prática. Você chegar e falar para ela assim, olha, eu encontrei Jesus e eu encontrei na minha igreja. Lá eu aprendo a palavra e sou muito satisfeito. Prova essa que Jesus fez alguma coisa na minha vida. Olha você para a minha vida, porque deve ter alguma coisa errada. Se os amigos e os parentes nossos não vêm na igreja quando convidamos, é porque eles não estão vendo Jesus na nossa vida. Se a pessoa vê Jesus na tua vida, vê pelo seu testemunho, vê que você não fala palavrão, vê que você não bebe, vê que você não mexe com a mulher dos outros, vê que você não posta vídeos inadequados, vê que você não é ligado à pornografia, vai falar, por que você é diferente? Porque eu tenho Cristo. Onde eu encontro esse Cristo? Vamos na minha igreja. Porque se você falar, fala o seguinte, você encontra Cristo, vai naquela igreja ali embaixo, a pessoa fala, que estranho, por que ele não está pedindo para mim ir na igreja dele? E por que está indicando outra? Venha para cá. E aqui nós teremos cultos da família. Por quê? Terá o pai, a mãe, a avó, a tia, o irmão, o filho. Nós seremos um grupo maior se fizermos a nossa parte. Se a pessoa beber dessa água aqui, daqui ele não sai. Diga glória a Deus. Nós precisamos cultivar na igreja a cultura de excelência cristã. Essa é uma palavra que tem me incomodado. Vou repetir. Precisamos cultivar na igreja a cultura de excelência cristã. O que seria isso? Respeitar e amar mais a palavra. Respeitar e amar mais a palavra. Por que eu digo isso? Porque para você ter um sucesso como cristão, é um tripé. Tá? Se você tirar um pé do tripé, o tripé cai. Para ele manter em pé, para você se manter em pé, para você ter sucesso, é um tripé. É orar, ler Bíblia e praticar. É só isso, irmão. Não tem erro nenhum. Você ora, porque você tem que orar antes para Deus lhe dar sabedoria e entendimento daquilo que você vai ler. Sempre é bom orar antes de ler. Ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia inteira num dia. Eu vou ler a Bíblia em um ano. Irmão, é só ler a Bíblia, irmão. Sabe? É muita teoria. Eu vejo muitos pregadores passando teorias. O ideal para ler, fala, mas não faz. O importante é você ler. Eu vou ler quanto? Lê, irmão, lê. Mas eu leio como? Eu começo aonde? Não, irmão, lê, abre. E depois que eu leio, o que eu faço? Você vira a página, lê a outra página. É só ler. Vai lendo. Senhor, ora antes, Deus vai falar, mas parece que eu nunca tinha lido esse versículo. Que coisa interessante. Olha, ele vai clareando a sua mente. Aí você faz assim, vou praticar isso aqui que eu li. É sucesso garantido.
Diga glória a Deus. O que a Bíblia fala é o oposto do que o mundo fala. Vivemos um mundo onde a desinformação ela é mais poderosa do que a informação. Os fake news, que quer dizer mentira, passa a ser verdade. Olha, isso, irmão, é seríssimo. Existe alguns pregadores, alguns não, é um monte, que andam usando a rede social, esse equipamento, que é um equipamento abençoado, se souber usar, que usa o equipamento para falar de umas coisas que eu não consigo achar na Bíblia, irmão. E eles vêm com umas conversinha mole, são pregadores online, que diz que dizimar é conversa mole, que você pode dar 1% ou 2% que Deus aceita. Olha só o que essa pessoa fala. Já vi pregador até dizer que não há problema nenhum de você estar vivendo uma luta no seu casamento, largar e arrumar outra pessoa que possa te fazer feliz. O importante é você ser feliz. Então, eu vejo essas mentiras, eu vejo gente se curvando para fulano de tal, porque tem uma roupa bonita, porque reúne milhões de pessoas. Ele fica dando crédito. Quem é essa pessoa? Onde ele mora, irmão? Qual é o SIC e o RG dele? Qual o nome da mãe dele? Da mulher dele? Dos filhos dele? Aonde ele congrega? Ele é dizimista? Ele é uma pessoa que ora? Ele é uma pessoa que tem comunhão com Deus? É uma pessoa que surge do nada e começa a falar umas besteiras. E pessoas que não são afirmadas na palavra, alicerçadas na palavra, dá crédito a essas pessoas. Então eu vejo que nós queremos mudança, sim ou não? Queremos avivamento, sim ou não? Mas tudo isso, mudança e avivamento, começa em nós. Começa em nós. Então você que está aqui tem que brilhar, a sua luz tem que brilhar fora da igreja, brilhar lá no meio de seus parentes. A expectativa das pessoas não pode te controlar, irmão. A sua luz tem que brilhar. Ninguém nesse mundo, irmão, vai roubar sua alegria. Ninguém. Não vai ser um pregador sem compromisso nenhum, um pregador que você não sabe quem é. Ele falou, não interessa o que ele falou, irmão. E mesmo quando o seu pastor falar, irmão, você tem que conferir se está na Bíblia, irmão. Ele fala, olha, abra Mateus e começa a falar um monte de coisa para você. Mas peraí, não está? Ô pastor, dá licença um pouquinho. Não está escrito o que o senhor está falando. Mas você nunca teve esse problema, sim ou não? Sim ou não? Ele preserva e conserva a palavra escrita de Deus. Então por que não crescermos espiritualmente com todo o conhecimento que o pastor passa para nós? Por que dar ouvidos a pessoas? Tem muita coisa boa na internet, na rede social. Você tem que reter o que é bom. Olha, esse camarada está falando, não, nem termina de ouvir, irmão. Pula e vai ouvir o que te alimenta espiritualmente. Diga glória a Deus. Fique de pé. Pai, fecha os seus olhos. Meu Pai, quantas são as nossas necessidades? Quantas são as necessidades desse povo que está através da internet nos ouvindo, Pai? Obrigado por aquele que deu credibilidade à Tua palavra, não ao pregador, mas à Tua palavra. A palavra Sua foi lida, Pai, foi esclarecida. Obrigado por essas pessoas que vieram aqui hoje, Pai, louvar o Senhor, bendizer o Teu santo nome. Obrigado pelo início que tivemos maravilhoso na pregação, onde a pastora Teresa intercedeu pela nossa felicidade, eliminando as maldições,
hereditárias que nos acompanham e nos impedem de ser feliz. Obrigado pelos louvores que foi feito com excelência. Obrigado pela palavra, Pai, que esse servo que vos fala humildemente tentou fazer o máximo possível e demonstrar para a igreja que só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode nos tirar do buraco, Pai. Obrigado, Pai, por esse ambiente maravilhoso. Não importa o volume, importa que sabemos e temos consciência que essa igreja é cheia de anjos, é cheia da tua presença, é cheia do teu louvor e da tua glória. Obrigado, meu Deus. Eu peço a tua grande bênção para mim e para todos que estão me ouvindo, quer seja pela internet ou aqui presencialmente. Peço uma grande bênção no nome de Jesus Cristo, e pela autoridade que o Senhor me dá, eu aplico o sangue de Jesus Cristo sobre a vida de todos que estão aqui. Em nome de Jesus Cristo eu oro e agradeço. Todo o povo diga amém. Diga glória a Deus. Podeis assentar.